especialista, mestre e doutora em odontopediatria, e sou coordenadora dos cursos oferecidos pela 2MS Cursos, que são cursos voltados para a odontologia em diferentes áreas de atuação, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui para um bate-papo a doutora Silvana Silveira, que a gente vai falar um pouquinho sobre ortopedia funcional dos maxilares. Então, uma breve apresentação dela, porque o currículo é extenso, mas ela é dentista especialista em ortopedia funcional dos maxilares, e ela ela é membro, faz parte da comissão científica da Associação da Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares, também coordena cursos, ministra cursos pelo Gabinete Português de Medicina Dentária. Atualmente ela mora em Portugal, então ela atua também em Portugal ministrando cursos. Ela tem diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, já ministrou palestras, mesas clínicas, mesa redonda e pôster no Brasil, em Portugal, na Espanha, no Chile, México e em outros países. E hoje ela está aqui para falar um pouquinho sobre ortopedia funcional dos maxilares, que em agosto ela vai estar aqui participando do encontro da Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares e também ministrando um curso sobre o mesmo tema aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quero dar as boas-vindas à Silvana, agradecer por ter conseguido separar um tempinho para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre ortopedia funcional. Então, boa tarde, Silvana. Obrigada pelo convite. Obrigada aí, o prazer é todo meu. Queria te agradecer também o convite e a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho para vocês sobre o que é ortopedia funcional, um pouquinho da minha experiência. O prazer é nosso, que com certeza tem muito a acrescentar. E aí você podia até aproveitar, já até falando um pouco sobre a ortopedia funcional dos maxilares, que, na minha opinião, ainda é muito, e eu falo isso como clínica e como quem trabalhou 10 anos na área acadêmica, né? Então, dando aula também, e hoje eu revejo, né, como professora, né? Como que o espaço que fica faltando para ortopedia dentro da odontopediatria. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre ortopedia funcional dos maxilares, porque eu acho que ainda é desconhecida por grande parte dos dentistas e, inclusive, odontopediatras. É verdade, Carla. A ortopedia funcional, ela foi separada da ortodontia, né, faz cerca de uns 20 anos. Eu não me lembro realmente a data correta agora, mas ainda hoje a ortopedia funcional, ela não é tão divulgada, né, e muita gente tem esse gap aí em relação a saber o que realmente é a ortopedia funcional dos maxilares e onde ela atua, né, qual é a sua área de atuação principal. A ortopedia funcional, na verdade, a ortopedia funcional, ela surgiu na Europa com Pierre Fourchat em 1724, acho que é o primeiro trabalho que a gente tem publicado, sabe? Que desde então ele já tem esse conceito de expansão para conseguir espaços para alinhar os dentes, sabe? Ou seja, trabalhar a função para proporcionar um bom desenvolvimento da forma, que é um princípio do Claude Bernard, que, para quem não sabe, é o pai da medicina experimental também, né? Que em 1700 bolinha também falou alguma coisa tipo, é um conceito, né, básico, a função cria o órgão e o órgão proporciona a função. E é assim que a ortopedia atua, através da função, estimulando a função para que o órgão desenvolva de forma equilibrada. E a ortopedia, então, ela vai atuar... O que é diferente, inclusive... Pode falar, Carla. Eu ia falar que, inclusive, então, é diferente da ortodontia, que geralmente na ortodontia existe muito essa característica corretiva, né? E como odontopediatra, muitas vezes a gente espera a criança ter uma idade mais avançada para poder fazer ortodontia, enquanto que ela deve fazer ortopedia para poder, na verdade, já ir pelo caminho certo, né? Não ir no caminho errado e depois corrigir. Então, esse é um princípio básico da ortopedia funcional dos maxilares, a prevenção, sabe? Que é atuar antes que o problema, que a patologia se instale. Porque a gente sabe que uma vez a patologia instalada, ela vai ser perpetuada tanto na dentição mista como na dentição permanente. E, Carla, segundo Snodel e Ricketts, em trabalhos publicados na década de 90, 80% do crescimento craniofacial está com 80% finalizado aos 6 anos de idade.
A gente sabe que metade da formação da eminência articular, da cavidade articular, já está formada aos 3 anos de idade. Então, quando a gente fala de tratamento precoce, a gente já fala de tratar, de intervir por volta dos 3 anos, a idade da sua filha, né? Por volta dos 3 anos de idade, já começar a intervir mesmo, já não é nenhuma prevenção, já é um tratamento interceptativo, né? Através das pistas diretas planas, de desgastes seletivos, para liberar os movimentos mandibulares e deixar que a mandíbula trabalhe e faça a função corretamente e provoque um crescimento correto, e através de todo o arsenal terapêutico dos aparelhos ortopédicos funcionais, que são aparelhos móveis, e que é um diferencial da ortodontia, que trabalha mais com aparelhos fixos. Porque, assim, eu até falo, como odontopediatra, que chegava a dar aflição, né, agonia de ver uma criança com essa idade, 3, de 4 anos, e que você via uma classe 3, e aquela coisa assim, nossa, a gente precisa tratar, e acho que a gente ainda aprende muito, eu falo assim, que eu aprendi, também me coloco na posição de docente, né, de ter ensinado também, a gente às vezes se prende muito nessa questão da ortodontia preventiva, mas não atua tanto assim na prevenção de um problema tão precocemente. A gente faz manutenção de espaço, a gente usa às vezes um quadrihélice, alguma coisa assim, mas ainda existe muita, se a gente se prender só mesmo na ortodontia preventiva, existe muita limitação na atuação com criança muito jovem, né? Enquanto que na ortopedia a gente consegue lidar com isso de uma forma melhor. Com certeza, Carla, porque a ortodontia, ela realmente foi pensada para dentição permanente, né? Então, a ortodontia preventiva, na verdade, ela tenta contornar o problema para depois ser tratado na dentição permanente, né? A ortopedia, ela tenta realmente intervir e mudar a direção de crescimento, interceptar o problema realmente, sabe? Para que ele não se instale, né? Então, na verdade, a gente começa a pensar em prevenção até antes dos 3 anos, né? Porque se a gente quer ter um crescimento correto, como eu já disse aqui antes, né? O primeiro tipo de crescimento qual que é? A amamentação. O outro muito importante é a respiração. Isso vocês odontopediatras já nos deram ótimos artigos a esse respeito, né? De crescimento facial e ligados a essas funções. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente não está pensando em intervir, a gente está pensando em antecipar, a gente se antecipar o problema, sabe? Porque se a gente espera o problema se instalar, aí realmente vai ser muito mais difícil. E tem um arsenal terapêutico na ortopedia hoje muito fácil, né? As pistas diretas mesmo, que é a proposta do nosso curso, é uma intervenção muito rápida e simples de se fazer, sabe? E que pode evitar muitos problemas futuros, inclusive até cirurgias, né? Como você deu exemplo, um paciente classe 3 com uma mordida cruzada anterior, você faz uma pista direta talvez em meia hora, 40 minutos, se o paciente sai do consultório com aquele problema revertido. E até interessante essa questão das pistas das pistas diretas, é que às vezes pensa em ortopedia também só com os aparelhos, que são removíveis. E aí tem gente que fica naquela questão de achar que não vai ter uma adesão e tudo mais. E, de certa forma, as pistas diretas, elas até ajudam isso, né? Porque acaba sendo uma coisa que, independente da colaboração do paciente em usar o aparelho, ela vai estar ali atuando, porque ela está junto, vai estar com o paciente direto, né? Vai estar no dente, né? Exatamente. Carla, a primeira vez que eu vi pista direta na minha vida, eu me apaixonei completamente pela ortopedia, sabe? Foi no consultório do Dr. Pedro Planas, eu tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, que isso foi um grande presente na minha vida realmente, porque eu já morava aqui em Lisboa, ele morava em Barcelona, tinha um trânsito realmente facilitado, né? E eu lembro, na clínica dele, a primeira vez que eu vi uma criança entrou com uma mordida cruzada, 20 minutos depois ela saiu do consultório sem mordida cruzada,
sabe? Esse conceito que ele me passou de tratar uma maloclusão sem uso de aparelho, eu fiquei assim, mas como assim? Aí depois eu falei com ele, aí ele me disse isso ainda por cima, sabe? Que eu disse um pouco agora, né? Não, esse aqui é um tratamento que a gente já está tratando, a gente não tem que tratar, a gente tem que prevenir para não tratar. Isso é o nível nobre de prevenção, sabe? Quando a gente fala em pista direta, a gente já está num grau de avanço em nível de prevenção, já é um nível inferior primário de prevenção, que a gente chama de ortopedia, sabe? Mas as pistas realmente é uma coisa, é uma técnica que proporciona uma viabilidade de uso para qualquer profissional, sabe? Não tem que necessariamente ser um ortopedista funcional ou um ortodontista, como todo mundo acha, sabe? É um procedimento com uma técnica bastante simples. Inclusive, eu publiquei um artigo agora, né, que eu te mandei hoje, que é uma simplificação do método indireto, que o Planas inventou as pistas planas, inventou não, criou as pistas planas, e ele fazia diretamente na boca, de forma direta, né? Mas para fazer isso, você tem que ter uma certa destreza já, sabe? Um certo conhecimento, uma certa destreza já com a técnica. Colaboração do paciente, né? Colaboração do paciente, né? Que nem sempre que tem as crianças que aparecem em nossas vidas, né? Exatamente. E depois disso, a doutora Maria Regina Brandão, ela concebeu essa técnica, que é o método indireto de construção de pista direta, sabe? E nesse meu artigo, o que eu fiz foi uma simplificação desse método indireto concebido pela doutora Maria Regina Brandão, sabe? Ela usa gnatossato, que é tipo um articulador, o Plastido Brandão, que é um outro aparelho que ela usa também para referenciar o plano de Camper, que a gente usa para fazer as pistas, que são fantásticos, sabe? Mas aumenta um pouco o tempo de confecção das pistas. E dessa forma que eu pus o artigo que eu vou ensinar no curso, eu acho que torna possível qualquer pessoa, mesmo que não tenha um conhecimento grande de ortopedia ou de ortodontia, realizar as pistas diretas. Então, o odontopediatra poderia fazer isso, né? Fazendo... O odontopediatra, o clínico, sabe? O ortopedista e o ortodontista, com certeza. E agora você está vindo para o curso, então qual... na verdade, você está vindo para participar do encontro da Academia Brasileira, e aí vai ter esse curso aqui no Rio, e aí qual vai ser o conteúdo, né? O que você vai estar falando nesse curso, vai estar passando, porque muita gente me pergunta, mas sou odontopediatra, será que eu consigo assistir, acompanhar o curso, não é só para ortopedista? Né? Mas tem todo um embasamento da UFM que vai ser passado também no curso, não é isso? Então, Carla, o curso, eu vou ensinar a pista direta como um mecanismo de tratamento, né? Como uma terapêutica, mas 2/3 do curso são as leis fundamentais, os princípios que regem a ortopedia funcional dos maxilares, porque a gente não pode ensinar uma técnica sem ter fundamento científico, né? Porque senão a gente fica igual papagaio repetindo uma coisa, né? Outro dia eu estava pensando nisso, eu estava conversando com meus alunos, eu estava pensando nisso. Eu fui visitar um castelo aqui em Portugal há pouco tempo, aqui tem muitos castelos, né? Que eu já tinha visitado há 20 ou 25 anos atrás. E eu lembro, quando eu fui lá, 25 anos atrás, eu olhei e falei, olha que castelo bonito e tal, né? As ruínas e tudo. Passou. Aí agora eu voltei lá, e quando eu voltei lá, eu tinha lido sobre a história do castelo, sabe? Então eu sabia quem tinha morado lá, quando ele tinha sido construído, por que ele tinha sido construído, sabe? E tudo. A história das pessoas que tinham vivido lá. Quando eu olhei aquele castelo, parecia outro lugar completamente diferente para mim, sabe? E é exatamente o que eu acho que acontece quando você tem uma técnica baseada em conhecimento, sabe? Que você sabe por que você está fazendo, sabe? Você sabe aonde você vai intervir para ter os estímulos corretos, para dar os estímulos corretos para conseguir o que você quer no tratamento. Então, 2/3 do curso não é sobre pistas diretas, é para ensinar os fundamentos e os princípios que regem a ortopedia funcional.
E aí, e também na parte prática, que é a execução nessa técnica nova, essa técnica que você coloca mostra no artigo, né? Que você está trazendo para cá. Então, essa é uma simplificação da técnica, como eu te disse, uma simplificação do método indireto das pistas diretas planas, né? E eu vou levar para vocês, vocês vão ver que é muito simples a confecção, sabe? As pistas diretas, para quem não sabe, gente, são acréscimos de resina que a gente faz sobre os entes tecidos, com determinadas inclinações, dependendo do tipo de maloclusão. Sabe? Então, a gente vai dar a inclinação para as pistas ali, vai corrigir a dimensão vertical de um lado e do outro, para que o plano oclusal seja normalizado, sabe? Para que funcione de forma normal, para que os movimentos mandibulares, como eu disse anteriormente, possam, a lateralidade possa ser executada livremente, sem nenhum travamento. Então, um dos princípios básicos também das pistas diretas é que a maior parte das vezes, a maior parte das maloclusões, elas devem ser precedidas de desgastes seletivos, que eu também vou ensinar, para poder liberar essas interferências que podem travar a boca. E que isso, Carla, é uma coisa que acontece muito, que eu vejo na odontopediatria, até os pais, sabe? Que às vezes os odontopediatras olham para mim e falam assim, mas você fala de maloclusão aos 3 anos, eu não vejo tanta maloclusão aos 3 anos. Eu costumo brincar e falar, mas ela já te viu muitas vezes, sabe? E como? É. Paciente com mordida cruzada, com mordida aberta, com mordida profunda. Nossa, e como tem? E às vezes, Carla, coisas até muito mais sutis, sabe? Porque eu vejo, quando a criança chega no odontopediatra, no dentista, a primeira coisa que o colega normalmente pede é abre a boca, sabe? Outro dia uma colega minha, a doutora Patrícia Valério, falou uma coisa sensacional. Ela falou, não tem que abrir a boca, tem que chegar no consultório e pedir para fechar a boca, sabe? Morder. Porque quando ele morde, a gente pede para ele fazer os movimentos, é que a gente vai ver se a mandíbula tá livre para realizar os movimentos. Porque é com o movimento que realiza a função. Se a boca está travada, sabe? Não tem como realizar a função de forma correta, né? E aí, voltando lá, o órgão não vai desenvolver de forma correta. Então, e aí você falou até lá atrás essa questão da prevenção, da amamentação, e é claro que o corpo, de certa forma, ele vai se adaptar. Até mesmo se eu trabalho com amamentação, com anquiloglossia, né? Então, em bebês e recém-nascidos, com teste da linguinha, e aí a gente vê que é claro que, de certa forma, essa criança vai conseguir sugar, vai conseguir se alimentar, né? Deglutir, enfim, mas não da melhor forma, né? Da forma mais adequada. Então, quando a gente começa a chamar a atenção, você falou há um tempinho atrás, da amamentação, né? Que é o primeiro exercício. E que no Brasil, não sei como que é em Portugal, mas no Brasil ainda existe muito aquela cultura de que eu não consegui, e aí vai para a mamadeira como sendo uma coisa normal, que pode ser, ninguém vai morrer por conta disso. Mas, na verdade, a amamentação vai muito além de apenas alimentar, né, de receber o leite materno. Sim. Tem todos os benefícios, mas eu falo muito com as famílias que me procuram com recém-nascido, a importância, todo o movimento muscular que é feito durante a amamentação, né, que é totalmente diferente da sucção feita na mamadeira. Né? Então, como que a gente vai vendo? E tem até trabalhos mostrando assim, relacionando também com a osteopatia, nessa questão da ortopedia funcional, a importância da gente estar se entender melhor, né? Acho que o odontopediatra, que é aquele que recebe a criança, né, mais cedo, ter esse trabalho em conjunto com o ortopedista, às vezes com o osteopata, para a gente conseguir trazer um desenvolvimento mais global, né, para esse paciente. Não, como você falou, focar no dente, assim, já era a época de você contar quantos dentes tem, se tem cárie, se não tem. Né? O odontologia vai muito além disso. O paciente, né? Essa visão global, realmente, acho que é uma tendência mundial, né? Aqui na Europa, eu acho que tem uma conscientização maior, um pouco maior, sim, em relação à importância da amamentação, desde o parto, né? Já começa no parto natural, a gente já sabe que já tem uma certa influência depois no desenvolvimento da criança, principalmente da respiração e tudo, né? E depois a amamentação. Tem uma conscientização maior em relação a isso, e a ortopedia nasceu aqui, né? Ela nasceu na Europa. Então, as pessoas conhecem através do Miller, né?
do próprio Planas, né, que foi um dos precursores da ortopedia, né? E logo em seguida ela foi para a América, para os Estados Unidos, com Ricketts e Clant, começaram a desenvolver também teorias preventivas baseadas nesses mesmos princípios da ortopedia. Mas isso, Carla, é o seguinte: tem uma pergunta que eu acho que todo mundo escuta muito no consultório, que é: por que todo mundo hoje tem que usar aparelho, hein? Por que todo mundo... Você já deve ter escutado isso, mas doutor, hoje em dia todo mundo tem que usar aparelho, tanto ortodôntico ou ortopédico, mas, né, todo mundo tem um problema, né? Como assim, né, que todo mundo tem um problema, né? E eu escutei isso, eu tenho 33 anos que eu faço ortopedia e tem 33 anos que eu escuto essa pergunta. E eu fui tentar buscar uma resposta para isso, né? E até escrevi um artigo que foi publicado em dezembro também, que chama Aumento da Prevalência da Maloclusão no Homem Moderno. Porque realmente a prevalência de maloclusão hoje nas nossas crianças é cerca de 70%, sabe? Então eu fui lá buscar esses estudos antropológicos para entender o que acontecia naquela época. Então eu peguei crânios de 300 anos para trás. Por incrível que pareça, você vê, naquela época não existia nem escova de dente, nem fio dental e nem tampouco dentista. E você sabe como é que eram as arcadas dessas pessoas? Perfeitas, perfeitas, Carla. Não tinha um dente torto, não tinha cárie, não tinha doença periodontal, eles tinham de terceiro molar a terceiro molar e não tinha um dente torto, tá bom? A maior parte normo-oclusão, isso tanto dos índios pujábios do Atacama, como os aborígenes australianos, sabe, como os Yanomamis. Em quase todas as populações que tinham uma alimentação dura, seca e fibrosa, que solicitava o uso... Um exercício maior, né? E a alimentação já era meio autolimpante também, né? Então, por causa disso, eles não tinham cáries também, doença periodontal. Mas eu sempre digo aos meus pacientes, usa, isso é Darwin já dizia isso, né? Aquilo que você não usa de forma correta, a tendência é realmente atrofiar. E eu acho que esse é o nosso grande mal desse aumento da maloclusão hoje. A falta de uso, a falta de amamentação, como você está colocando, né? Essa desvalorização que teve da amamentação, né, pós-revolução industrial principalmente, né, que isso é histórico, a mulher teve que sair para trabalhar, ela começou a ter mais dificuldade para amamentar, e foi tudo virando, né. E até na alimentação mesmo, né, acho que agora começa a retomar isso, eu vejo, assim, na minha prática clínica, algumas pessoas já com uma visão diferente em relação à criação dos filhos, em relação à alimentação e tal, mas... há anos atrás, certamente, assim, quando era criança, o que tinha? A alimentação era amassada, era no liquidificador, era sopinha, papinha. E as pessoas ainda falam de papinha. Eu falo assim, gente, eu nunca dei uma papinha para minha filha, porque ela sempre comeu pedaços, né, alimentos. Então, assim, hoje já começa a ter uma corrente, assim, tentando retomar isso, né, que não deveria ter sido perdido, mas foi, enfim, mas está tentando retomar, porque a gente sofreu um retrocesso, né, sofreu desse homem que você fala, né, que tinha a dentição perfeita, com uma alimentação saudável. Houve o retrocesso quando diminuiu a amamentação, né, o aleitamento materno, começou a alimentação mais processados, industrializados e menos, exigindo uma mastigação menos rigorosa, né? E agora começa a voltar nessa questão da criança experimentar pedaços, texturas, sabores, porque, sim, tem que mudar, né? E aí... É um processo de informação, né, que a gente tem que fazer com os pais, com os colegas, né? E a respiração também é uma coisa muito importante para o crescimento facial, sabe? E que está muito ligado ao emocional, como você falou também, né? Tem trabalhos lindos sobre essa coisa global do tratamento, né? O Bricot mesmo tem um trabalho maravilhoso. O Bricot é um francês da posturologia, não sei se vocês conhecem, que ele faz uma relação direta, muito bonita, sobre a postura corporal e sobre a posição da mandíbula, sabe? É realmente incrível, e realmente uma coisa está ligada à outra e uma coisa interfere na outra. Então, é isso que você falou, tem que pensar no global. E a gente vai vendo também, às vezes é dado pouca importância também, a gente vai vendo muitos casos de crianças com bruxismo, né, com ronco, ou seja, a respiração que não tá adequada também.
Então, aquele paciente que chega sempre com aquele olhar cansado, também a gente vai ver. A gente começa desde ver freio lingual, como é que tá, ver a língua que não sobe, né? Porque tá lá embaixo, que tem anquiloglossia, e aí não expande essa mandíbula, então a gente vê uma criança com anquiloglossia, com o palato mais atrésico, né? Com a respiração bucal, na maioria das vezes. Então, assim, é tudo interligado, né? Então, é preciso sair desse ciclo de achar que dentista só vê dente, né? E só vê dente no sentido, assim, de ter cárie ou não. Porque isso quando a gente começa a ter essa visão mais ampla, o nosso trabalho fica mais fácil, sabe, Carla? Porque não adianta você ir só na consequência. Tem que ir na causa para corrigir a consequência, sabe? Eu lembrei até de um caso agora, que a mãe era até médica também, pediatra ainda, sabe? E o filho tinha um problema respiratório muito grave, só que ele tinha um problema de coagulação sanguínea e ele não podia fazer cirurgia. Eu terminei o tratamento dele, estava excelente, a mandíbula e a maxila super bem posicionada, sabe? Aí a gente começou a entrar numa fase de retirada do aparelho e tudo, eles desapareceram um pouco do consultório, porque já falaram que, não, tá ótimo, não sei o que e tudo. Passou um ano, ele voltou lá. O problema tinha recidivado. Quando eu mandei ele para a fono, para a gente fazer uma avaliação das vias aéreas, ele estava com 80% das vias aéreas obstruídas. Não tinha como manter aquele tratamento de uma forma correta, sabe? Felizmente, ele já estava com uma idade mais avançada, pôde fazer cirurgia, a gente conseguiu retomar o caso, sabe? Mas tem muitas explicações para recidivas de tratamento que estão aí, sabe? Então, aí nessa parte global que a gente está falando, que a gente não busca, que a gente foca só na boca. E que a gente pode usar, como eu disse, para facilitar o nosso trabalho e para ter mais sucesso também, né? Não, e que bom também que a gente vai poder... Oi? Isso tudo a gente vai abordar no curso. Exatamente, isso que eu ia falar. Que bom que a gente vai poder contar com essa presença aqui no Rio, então, para poder passar a sua experiência, né, aqui no Brasil, em Portugal também atuando, não só a parte clínica, também com todos os seus estudos, né, que você está sempre acompanhando, realizando, desenvolvendo coisas novas, dividir um pouquinho dessa experiência que você teve com o professor Planas, né, que trouxe tanto conteúdo para você, né? Tanta coisa boa. Então, assim, é um imenso prazer poder contar com você aqui. E eu mesma estou ansiosa para assistir ao curso. Eu também, estou super ansiosa para estar aí com vocês, tá? E vai ser ótimo. Estou super ansiosa, vai ser ótimo. Com certeza. Então, para quem está acompanhando em agosto, agora dia 15, 16 e 17 de agosto de 2019, a doutora Silvana Silveira vai estar com a gente aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente deixa depois o link aí para poder fazer a inscrição no curso. Silvana, foi um super prazer e, enfim, estamos juntas aqui em agosto. Obrigada mais uma vez, Carla. Até agosto. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.